Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Viver mais que só de mar, viver. A história que é secular, viver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear nossa arte, o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver. A pedra que é milenar, venha festejar, desde beber. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema. O sol perfeito se ensina ao sabor do som. No prédio o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do futebol, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do nosso amado Diário Esportivo aqui na tela da sua TV Diário do Sertão. Um abraço a quem está nos acompanhando no canal 3 da Netline HD TV, no nosso YouTube. Vai curtindo, vai deixando seu comentário. Daqui a pouco eu vou interagir com os amigos que estão no YouTube da TV Diário do Sertão nos acompanhando. Um abraço a você do Facebook, a você que está no site aí navegando pelas informações e clicou para assistir o Diário Esportivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso amado Diário Esportivo, o seu debate esportivo de toda segunda-feira. Hoje nós vamos falar de Série D, tem uma entrevista com o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, falando desse feito histórico do Dinossauro do Sertão, de chegar às quartas de finais do Certame Nacional e está a 180 minutos de conquistar o maior feito do futebol do Sertão, subir para uma divisão de acesso, algo nunca conquistado por nenhum clube do Sertão da Paraíba. Hoje da Paraíba apenas o Botafogo, que está na Série C. As demais equipes na Série D, outras até sem divisão, como é o caso do Campinense, que o ano que vem não estará na Série D, mesmo que o Souza conquiste esse acesso. Quem herda a vaga é o São Paulo Cristal, que foi semifinalista esse ano, a equipe de Cruz do Espírito Santo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A e trazer as informações do Trovão. Tem muitas informações, tem time desistindo da Série B, teve jogador do Atlético com problema de saúde, infelizmente, sendo desligado do clube no que se refere à participação dele na competição nacional. O atleta vai ficar na cidade apenas para os cuidados médicos, porque veio a adoecer já no Atlético, já com o contrato em vigor, e essa semana promete. O Atlético deve anunciar muitos reforços essa semana, tendo em vista que a estreia, a princípio, programada para o dia 26, assim está no site do GE, porém,
todos sabemos que essa informação não é oficial e a tabela oficial com datas ainda não foi divulgada. Então vamos trazer muitas informações do Trovão e falar muito do Campeonato Brasileiro Série B. Para a gente trazer o nosso comentário do dia, já que o programa de hoje está excepcional, tô eu e você, querido telenauta. Kiev Maia hoje me desfalcou o programa porque pegou essa virose e o garoto botafoguense tá febril, por isso não vai poder participar do programa de hoje. Tomara que ele se recupere para voltar na próxima segunda. Mas tá eu e você, nós vamos juntos no comando desse programa até às 20 horas, se Deus quiser. Rola aí a vinhetinha da Diniz Calçados e Infoprinter, parceiros do nosso Diário Esportivo, e a gente traz o nosso comentário do dia no programa de hoje. Atenção, semana de liquidação Diniz Calçados. Produtos com preços de fábrica. Santa Lola, Democrata, Visano e muito mais com preços jamais vistos. Calçados a partir de R$ 29,90. Não dá pra acreditar. Corra para Diniz Calçados e aproveite. Tem super descontos de 10 até 80%. Corre e aproveita os melhores preços e descontos da cidade. Atenção, liquidação Diniz Calçados por tempo limitado. Show de bola, você está acompanhando o Diário Esportivo na tela da sua TV Diário do Sertão. Mandar um abraço aqui para Paulo Sérgio, lá de Uiraúna, grande atleticano e flamenguista. Meu amigo Fábio Silva de Garaci está dizendo boa noite, Léo. O Vasco não vai cair. Um abraço, meu amigo Fábio Silva. Daqui a pouco também vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A no programa de hoje. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Durante o programa eu vou interagindo com mais amigos que vai entrando aqui no YouTube, no nosso Facebook e também deixando o seu recado. Quero iniciar o programa de hoje parabenizando Nacional de Patos e Souza pela campanha que fizeram na Série D. O Souza ainda podendo fazer mais história porque pode chegar à Série C. E o Nacional, infelizmente, já eliminado. Perdeu para a equipe do Ferroviário por 3-1. Ferroviário que tem uma equipe melhor, foi melhor nos dois confrontos. Era, desde o início da competição, um dos favoritos ao acesso, está fazendo valer isso dentro da competição. Então, a equipe do Ferroviário eliminou o Nacional, venceu ontem por 3-1, mas o Nacional está de parabéns pela campanha que fez. Voltou nessa temporada a ser um clube do futebol da Paraíba organizado, respeitado, fez o seu torcedor ter orgulho de torcer Nacional, que lotaram o JC no Paraibano, também na Série D. No Paraibano desse ano acabou sendo eliminado no último jogo para a equipe do Botafogo, sofrendo ali gols nos acréscimos, infelizmente, mas fez uma bonita participação na Série D. Parabéns ao Nacional, que essa diretoria que lá está possa continuar e o ano que vem o Canário do Sertão continue a representar bem o futebol sertanejo. Por outro lado, o Souza recebeu o Atlético Cearense. Já havia vencido o primeiro jogo e também venceu o jogo da volta lá ontem no estádio Antônio Marês. Está de parabéns pela campanha que fez, mesmo diante do trauma de ter sido vice-campeão paraibano e ter um início muito difícil na Série D. O torcedor do Souza não acreditou, o Souza fez vários jogos com o estádio vazio. O presidente do Souza fala daqui a pouco com exclusividade ao Diário Esportivo e narra que teve jogos do Souza que não tinha 1000 torcedores no Marizão. E ele pediu insistentemente que o torcedor acreditasse. A participação do torcedor aumentou. Ontem tinha menos de 3.000 torcedores, mas há uma confiança maior, mas ainda não há o abraço que o time merecia pela campanha que fez. Então, parabéns ao Souza, independentemente de conquistar o acesso ou não, tem feito uma grande campanha na série D até aqui. Porém, é perfeitamente possível que o Souza possa conquistar esse acesso. Inclusive, vai decidir em casa, né, de domingo agora a 8, o Souza tem a felicidade de decidir em casa no estádio Marizão e pode, com certeza, conquistar o tão sonhado acesso para a Série C do futebol
Brasileiro, se somando, quem sabe, ao ano que vem ao Botafogo. A Paraíba pode ter Souza e Botafogo na Série C, ou se o Botafogo subir para a Série B, que seria bom também para o futebol paraibano, o Botafogo representaria o futebol paraibano na série B, o Souza na Série C, e na Série D do ano que vem a Paraíba teria 13 e São Paulo Cristal, porque se o Souza subir, o São Paulo Cristal vai herdar a vaga do Souza no ano que vem. As quartas de finais da Série D vai ser Maranhão e Ferroviário do Ceará. Esse Maranhão que aprontou, tirou o Retrô, que era um dos favoritos ao acesso. Caxias do Sul e Portuguesa do Rio de Janeiro. Bahia de Feira e Atlético, que é uma equipe lá de Minas Gerais. E a Ferroviária de Araraquara pegou o Souza. Penso que a Ferroviária de Araraquara tenha um time melhor, tenha uma estrutura maior, tenha um investimento maior, porém o Souza tem todas as condições de, jogando no Marizão, impor a sua força, o seu torcedor fazer a parte dele, comparecer, como ainda não compareceu nessa Série D, teve ontem um bom público, mas ainda não o público que o Souza merece. O próprio presidente do Souza fala daqui a pouco ao Diário Esportivo e confirma isso. Menos de 3 mil torcedores ontem no Marizão, e pela campanha que o time está fazendo, merece sim uma superlotação no jogo da decisão, que vai ser domingo agora, há 8 dias. Vamos soltar a entrevista com Aldeona Brantes, que foi gravada hoje à tarde aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão. Olá, amigos do Diário Esportivo, estou ao lado de Aldeona Brantes. Está nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D, a um passo de fazer história, subir para a Série C, ser o primeiro time do Sertão a conquistar esse feito e definitivamente poder ser considerado aí a segunda força do futebol da Paraíba. Aldeona, primeiro que tudo, parabéns pela campanha, boa noite, é um prazer ter você aqui no nosso Diário Esportivo. Boa noite, prazer é todo meu, né? Primeiro, dizer da alegria de estar em Cajazeiras, fazia dias que eu não andava por aqui, né? E estamos muito felizes com a campanha do Souza. Eu acho que a história a gente já fez, né? Porque você entrar com 64 clubes de todos os estados, eu considero, Léo, que a Série D é o campeonato mais democrático do futebol brasileiro, porque ela inclui todos os segmentos. É diferente da Copa do Brasil, por exemplo, que é um torneio e, além de tudo, muito desigual, né? Você joga uma partida que você pode ser eliminado com empate, né? Jogando dentro de casa. Então, é um torneio, só que a Série D é um campeonato, né? Com 2 clubes de cada estado do Brasil, são 64, e você hoje está entre os 8, né? E disputando aí uma quarta de final, valendo uma vaga para a Série C. Já é uma história que o Souza está escrevendo mais uma, mas o coroamento, a cereja do bolo mesmo é o acesso. Vamos lutar para isso, vamos enfrentar uma equipe fortíssima da Ferroviária de Araraquara, mas personalidade, né? Nós estamos seguindo Euclides da Cunha. Sertanejo, antes de tudo, um forte. Como é que você avaliou, Aldeona, nesse adversário? Não tem para onde correr, né? Se pega o Bahia de Feira, também era pesado, o time do Maranhão também fez uma grande campanha. Então, para onde o Souza quisesse caminhar para chegar na Série C, pegaria um adversário difícil. Não dá para escolher, né? Se alguém disser assim, não quer escolher quem? Todo mundo ia dizer o Ferroviário, Fortaleza, que está sendo a melhor equipe do campeonato. Mas os outros é tudo no mesmo nível, não tem como você tá escolhendo. E outra, nós temos muito que comemorar, não temos a lamentar nada. Pegamos a Ferroviária de Araraquara de São Paulo, ótimo, excelente. Para mim é ótimo levar o Souza. Quantos conterrâneos, eu já recebi inúmeras mensagens de nordestinos que moram nas imediações, no ABC Paulista, quantos não estarão lá com a gente lá em Araraquara. Isso é um presente que a gente está dando para os nordestinos, os sertanejos da Paraíba, os souzenses, os cajazeirenses, o pessoal do Vale do Piancó, do Iraúna, que vão para lá. Eu recebi uma mensagem antes de chegar aqui do grande volante som, trabalha no aeroporto de Guarulhos. Vou estar aqui esperando vocês pararam aqui e tal. Quer dizer, recebi agora telefonema do pessoal que mora em São Bernardo do Campo, estão formando caravana lá de vans. Então, tem uma coisa melhor do que isso, aí eu vou lamentar, eu tenho que comemorar. O adversário Ferroviária, ótimo, excelente. Faremos 2 grandes encontros. Se Deus quiser, vamos decidir no Marizão para dar um presente à nossa torcida que merece. O Souza tem algum desfalque, Aldeona, para esses compromissos? Ou vai com sua força máxima decidir
o seu futuro. Talvez aí o maior feito da história do Souza. É uma equipe que é bicampeão paraibano, tem várias participações já em campeonatos nacionais, mas certamente subir uma divisão de acesso, um feito nunca conquistado por um clube do Sertão. Hoje apenas um time da Paraíba está na Série C, que é o Botafogo. Penso eu que será o maior feito da história do Souza se conquistado. Exato. A gente teve uma dificuldade séria agora nessas partidas, nesse confronto com o Atlético Cearense, que foi o desfalque de Guilherme Lucena, que era uma posição em que a peça de reposição é um garoto dos juniores, né? Que queira ou que não queira, é um jogo muito grande para um garoto de 18 anos, né? Ele não foi mal nos encontros, mas nos fez uma falta muito grande, Guilherme, uma contusão que ele teve, mas está inteiro, graças a Deus. Eu recebi essa notícia ótima do departamento médico. Nós vamos jogar com a equipe completa, não vai faltar ninguém. E o próprio João Vitor se recuperou de uma contusão, ele não jogou esse jogo, mas Igor jogou e jogou bem, tanto faz um goleiro como o outro aí, todos estão no mesmo nível aí. Ainda tem Júnior, né? Ainda tem um garoto lá da base que está treinando também, né? Que é o Lucas. Mas o Souza vai completinho da Silva para esses encontros aí. Você, Aldeano, mudou a sua política administrativa nos últimos anos. O Souza era conhecido assim como uma equipe impaciente com treinadores. O treinador perdia 2, 3 partidas, a sua paciência com o treinador era pequena. Nos últimos anos, você tem mantido um treinador durante toda a temporada. Isso aconteceu o ano passado e esse ano e deu certo, né? É porque é o seguinte, eu avalio muito o trabalho do treinador. Eu não avalio o resultado só, porque às vezes o resultado não depende do treinador. O cara vai lá, perde o pênalti, o goleiro toma 2 frangos, você vai culpar o treinador, porque aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, eu tive um histórico de treinador aí, né, desde o professor Chardongo, né, para ser mais um pouquinho. O professor Chardongo, que fez um excelente trabalho, está lá no Democrata também, exercendo seu trabalho, ele só foi embora porque ele morava longe, recebeu uma proposta muito melhor lá, estava firme. Depois, nós tentamos, de imediato, o grupo não aceitou, aí quando o Tardelli entrou, o Tardelli passou quase 2 anos também na equipe, né? E nós resolvemos, porque nós rejuvenescemos o grupo e trouxemos Renatinho Potiguar, e está dando certo, né? Se você for um dirigente impaciente e tal, porque torcedor é passional, você não... Os caras, se um time joga mal um jogo, aí vai trocar o treinador mesmo, nós jogamos mal. Fizemos uma péssima partida em Mossoró contra o Potiguar. As pessoas não levaram em consideração, por exemplo, hoje a gente tem a maturidade de analisar. Nós saímos de Souza ficamos no centro de treinamento do Retrô, que é fora do Recife, praticamente não falta nada, é excepcional o seu treinamento, mas é distante de tudo. Ficamos lá 4 dias, depois entramos no ônibus, eu queria voltar para Souza, o treinador, não, vamos direto para Mossoró, ficou mais 2 dias no hotel, então o jogador estava quase 8 dias enclausurado, então entraram em campo pesando a cabeça, tudo. Nós fizemos um péssimo jogo. Terminou o jogo, estava todo mundo ligado, até treinador. Eu soube que você vai trocar o treinador. Então, quem foi que disse que eu vou trocar treinador? Eu não vou trocar treinador. Eu perdi no Paraibano um jogo lá e aí a imprensa de Souza mesmo, noticiando. Eu estava em casa ouvindo. Se perder empate, Renatinho está fora. Foi o que eu fiz. Fiz a reunião logo com todo mundo. Aqui não tem esse negócio, não. Tanto faz ganhar como perder. Nós vamos ganhar o jogo. E ganhamos, de 1-0 do Nacional, no Paraibano. Mas sair, treinador, comissão. Então, meu amigo, se o cara está fazendo um trabalho sério, um trabalho certo, não tem por que ninguém está ali influenciando a sua cabeça. Então, o cara vai trabalhar. Renatinho, eu estou dizendo aqui até em primeira mão a você, aqui não disse canto nenhum. Mas ele só não fica no Souza para o ano se ele não quiser. Independente de resultados. Se vai, nós vamos ter o acesso ou não vamos, mas o trabalho de continuidade, nós somos vice-campeão paraibano, nós temos a Copa do Brasil, nós temos calendário o ano inteiro garantido, até agora fazendo uma campanha excepcional na Série D. Aí eu vou mudar para quê? Não vou. Eu vou tentar fortalecer o trabalho que está aí, entendeu? Então é esse pensamento, não é dizer, porque não foi campeão, agora nós vamos trocar para ver. Não dá, meu irmão, você está mudando. Um campeonato paraibano tem 3 meses, tem clube que vou dar um exemplo aqui, porque eu não posso falar de outros clubes, que os caras acham que eu estou desenhando e tudo, aí botam. Tem cabo que esses piratas de rádio, né? Fica dizendo, quer que eu dê uma resposta de onde me manda tanto, os cabos batem, ele bota lá. Pensa que eu sou juvenil para estar respondendo, sabe? Eu sabendo
que é negócio, vai ganhar dinheiro, as minhas custas não ganham não, companheiro, aí fica na tua. Aí tem o Campinense, por exemplo, né? Só mudando, terminou numa situação, né, que o grande clube do Campinense, quem sustentou os treinadores, deu certo. O próprio Botafogo mudou, quantos treinadores o Botafogo teve no Paraibano, né? Aí veio o 13, permaneceu com o Ilha de Matias do começo ao fim, e eu com o Renatinho. Quem foi que foi para a final? Os dois. Então, é um exemplo que os dirigentes têm que colocar na cabeça, mano. Jogar a culpa em treinador toda hora. No Brasil, isso não é privilégio da Série D, não. Na Série A também. O Flamengo quer mudar todo dia de treinador. O jogador não quer jogar por questão financeira, por questão de acerto, de gratificação. Para a Copa é um valor, para o brasileiro é outro. Eles querem unificar e tudo, aí não joga, aí troca o treinador. Trocando e o time não está correspondendo. Bota treinador e sai treinador, o time continua sem render. Então, eu sempre digo, Léo Feitosa, o torcedor, ele tem um direito de ser emocional, mas o dirigente não. O dirigente tem que ser cerebral. Ele não pode deixar o seu lado emocional não fluir, porque aí a emoção do futebol, é o amor, você tem que ter aquele. Porque um jogo de futebol, no meu entendimento, é uma grande peça teatral. Até a arena que se joga é um teatro a céu aberto, né? Lembra dos jogos de Roma, você vai lá, está lá o Coliseu. Então, os estádios, até o formato é do Coliseu. Então, é uma peça teatral a céu aberto, então a emoção tem que estar aflorada naquele momento. De quem está envolvido com o espetáculo. Se você perder isso, você acaba. Mas o dirigente, ele tem que ter essa dosagem e tem que ser mais cerebral do que emocional. Se você deixar de ser cerebral como dirigente, é seu fim, companheiro. Agora, Deon, o que é que você acha que foi a chave do Souza para esse sucesso na Série D? Porque você faz um grande campeonato paraibano, mas termina de uma forma traumática. A gente sabe que perder o título sempre deixa sequelas, isso em qualquer equipe. E o Souza conseguiu, em um curto espaço de tempo, mudar essa chave. Começa a competição com um pouco de desconfiança, o torcedor participando muito pouco dos jogos. Teve até um jogo que foi muito interessante, que o Souza ganha fora de casa, não sei se foi contra o Campinense, que você, juntamente de Lindolfo, fez um vídeo e diz, vamos acreditar no time, torcedor, estou precisando de vocês. E depois não, que vem essa fase final, o torcedor tem abraçado, tem sido bonita a participação, o torcedor comparecendo em massa no Estádio Marizão no jogo de ontem, mas assim, o início dessa caminhada foi muito difícil para você. Continua a população ainda devendo. Melhorou o público, já tivemos um público melhor nesse jogo, mas não o que o time merece. Essa aqui é a realidade. Agora, pelo tamanho do feito, pela importância do jogo que foi ontem, a gente esperava 4 mil torcedores no campo, deu 2 e pouco. Mas, beleza, melhorou o público, eu espero que agora nesse outro jogo dobre. Agora, volta àquela coisa que eu falei para você, do cerebral e do emocional. Você pega o Campeonato Paraibano, quem foi o melhor time, o melhor desempenho no campeonato? Nós fizemos 6 pontos a mais do que o campeão. Nós tivemos o melhor ataque da competição. Tivemos a segunda melhor defesa, se não foi igual com as outras. Perdemos um gol mal anulado no primeiro jogo, era para ter sido 2-2, e perdemos os pênaltis. Nós ganhamos o jogo da vinda. Que é loteria. É loteria, pênalti é loteria. E eu acho o seguinte, nos pênaltis, sempre quem joga em casa, a carga emocional é maior. Quem está jogando em casa. Porque a pressão da torcida é maior e tal, influencia na hora dos pênaltis. Eu me lembro que na Copa Paraíba de 2001, eu ganhei do Atlético aqui nos pênaltis, no Perpetão. Porque a carga é toda do time da casa, né? Então se nós formos melhor em tudo, né? Perdemos nos pênaltis, eu vou trocar minha comissão? Não tem como. E outra, eu vou ler os números do time, o que é que o time vinha fazendo. Então, o que foi que eu fiz? Melhorar o que já estava bom. Entendeu? Nós melhoramos, contratamos Alexandre Aruá, trouxemos Flávio Gomes, 2 atletas que estão somando muito na competição, trouxemos Lucas Lopeu, trouxemos agora Vitor, o centroavante, Vitor Alagoano, tá entendendo? Trouxemos o grande Leozinho, lateral do América, titular absoluto nos outros dias, e não sei se está faltando algum nome. Então nós trouxemos, foi fortalecer o grupo que estava. Então a gente esperava essa performance. Agora,
Você dizia, Aldeone, mas você esperar chegar para decidir a vaga, eu estaria aqui mentindo, porque é difícil. É muito difícil a Série D. É jogo a jogo. Os caras, às vezes, o torcedor do Souza é engraçado, rapaz. A gente ganhou o jogo do Atlético lá, né? Aí o torcedor só reclamava dos gols. O Souza perdeu o gol. Perdeu o gol. Eu digo, meu amigo, todos os visitantes, o único que ganhou o jogo foi o Souza Esporte Clube. Você, ao invés de estar comemorando essa vitória, está falando no gol que a gente perdeu. Os caras também perderam um. Quer dizer, então é difícil mais a Série D. Para você chegar, para subir. Rapaz, o Fortaleza passou 10 anos na Série C para subir. 10. Para subir para B. O Botafogo está sofrendo aí quantos anos já na Série C? 10 anos também. 10 anos também na Série C. Aliás, quero mandar um recado aqui, eu estou torcendo pelo Botafogo, não tem pensando que eu estou torcendo contra não, porque tem esses cabos aí que ficam pensando que eu estou torcendo contra. Estou torcendo a favor, quero que o Botafogo suba para a Série B, que melhora para todo mundo, para o Campeonato Paraibano, para nós, para os clubes, para a federação, para tirar alguma dúvida aí, né? Quem está não sou secador não, amigo. Então, quer dizer, eu acho que para o Souza entra nessa competição para decidir de igual para igual com a Ferroviária. O que vai acontecer, ninguém sabe. Pode acontecer um fato no jogo, pode acontecer uma expulsão, pode acontecer uma coisa que desequilibre o encontro. Mas nós temos muita fé, nós estamos com muita esperança, assim. Eu nunca tive tão esperançoso de uma conquista. Eu estava mais apreensivo no jogo de ontem, com o Atlético, porque eu sabia que o Atlético viria para cá para tentar. O Atlético tirou essa Ferroviária lá em São Paulo, na Série D, quando eles subiram para a Série C. Então é um time que tem cascuda, acostumado a jogar com Fortaleza, Ceará. O jogo de ontem foi um jogo duríssimo, né? Eu estava apreensivo nesse jogo. Mas nesse eu estou mais relaxado. Por incrível que pareça, estou mais relaxado, porque eu acho que a responsabilidade todinha é da Ferroviária. É um time do Campeonato Paulista, vários campeonatos paulistas que já jogaram, que representam uma federação poderosa, né? Nós vamos entrar com toda a humildade do mundo, né? Porém, é Davi contra Golias. E quem venceu? Não foi Davi? Nós somos Davi. Presidente, prazer conversar com você, desejar boa sorte ao Souza nessa reta final e também o espaço aberto para você deixar aí o recado ao torcedor do Souza. Independentemente do placar nesse jogo de ida, é um jogo de 180 minutos e é de fundamental importância que o torcedor participe e entenda o feito histórico que o Souza está conquistando só de chegar até aqui. Nem que não consiga o acesso, mas chegar até aqui já é um grande feito ao Souza Esporte Clube e o torcedor deve lotar, deve fazer sua parte no jogo da volta. Eu, antes de vir chegar aqui, eu recebi uma ligação do diretor de futebol da Juazeirense. Da Bahia. É um time acostumado a grandes vitórias. Ele dizia a mim, essa é a hora, Aldeone, de você, do emocional, de convocar a cidade para se envolver nessa hora. É a hora do prefeito chegar, o prefeito ajuda a gente, é a hora dele chegar, é a hora dos deputados chegarem. Ontem estava o Will Santiago assistindo o jogo, Lindor, todo mundo. É a hora dos empresários chegarem, Zenildo. A hora nós temos que gerar uma premiação boa para os atletas, para motivar. A gente precisa dos prefeitos da região para levar os torcedores. Muitos já fazem isso. Agora foi Célio, Ataíde e tal. Mas nós temos 9 cidades que cercam Souza. Todas essas 9 cidades têm torcedores, inúmeros torcedores do Souza Esporte Clube. Custa nada, cada prefeito. Vou comprar 100 ingressos para levar meus munícipes. Né? Onde que entra tem eleição, né? Ora, boi, de agradar os eleitores, né? Cada pessoa, 9... já seria quase 1.000 torcedores aí no Marizão. Nós conseguimos colocar mais de 10 mil torcedores em 2 oportunidades, contra o Botafogo e contra o 13. Por que não? Agora, numa Série C. Será é hora de repetir esse feito. Não pode, ele vai jogar agora uma vaga na Série C. É imperdoável. Que a La Bombonera do Sertão tem que fazer valer o apelido. Se tiver menos de 8 mil pessoas no campo, é porque o time não era subir. Porque é uma decisão para uma Série C, meu irmão. Nós vamos jogar para 2 mil torcedores? A gente joga. Quem jogou para 500, para 300 e ganhamos, porque o Souza tem honra, tem sangue na camisa. Vamos jogar por todos. Agora é hora de todos também dar a sua contribuição e entender o momento. Entender o momento. Ontem
O que eu estou gostando na cidade de Souza é porque o Souza une todas as alas políticas. Eu vi nas cadeiras ontem, a coisa mais linda do mundo. E todos eles, meus amigos, meus adversários políticos, meus aliados, todos meus amigos estavam lá. Todos os candidatos a prefeito estavam lá. O Souza não tem cor de partido político, o Souza é da cidade. Não, a diretoria, um vota num, outro vota no outro. Nossa diretoria não tem negócio de política. A gente é proibido até de falar em política nas reuniões. Ninguém toca nem em política. O Souza é diferente, cara. Então, se todo mundo fizer um esforço, empresários, nós temos... A cidade tem mais empresa... No sertão da Paraíba é Souza, empresas grandes, gigantes, nós temos, de 1.000 funcionários, custa nada um empresário desse, não, vou tirar 200 ingressos aqui para eu distribuir com meus funcionários, né? São ações, cara, o Souza não está pedindo esmola, o Souza está querendo vender o ingresso do espetáculo, é diferente. Nós estamos aqui chorando, ei, me dê R$1 aí, me dê não sei o quê. Eu sou, graças a Deus, está estabilizado, não precisa disso. Mas o que a gente quer, Léo, não é a questão financeira só, que é importante a questão financeira. Aqui não tem demagogia nenhuma, até porque o Souza pode sobreviver. Se não for ninguém para o campo, o Souza não fica devendo ainda esse ano. A jogador, a ninguém, é tudo em ordem. Mas o que a gente quer é o calor humano, o que a gente quer é o calor humano. Calor humano. Não foi campeão, mas ganhamos o jogo. Nós ganhamos do 13 de 1-0. Daronco foi péssimo na arbitragem. Deixou um goleiro, não teve jogo. Foi de cera, 90 minutos, nós fizemos o gol 41 de segundo. Mas ganhamos. Nós já temos 5 no Botafogo. Se não tivesse 10 mil torcedores empurrando, o Souza ia ganhar de 5 do Botafogo, de João Pessoa. Não ia ganhar nunca. Quer dizer, então a gente, com esses torcedores dentro do campo, é o diferencial que o Souza precisa para ir para a Série C. Por isso que eu encerro essa entrevista com você, convocando a todas essas figuras que eu falei agora, empresários, políticos, né, prefeitos da região, né? O torcedor quer ir. Agora ajuda o torcedor a ir, até porque o ingresso é barato. Eu faço promoção. R$20. Eu fui tomar uma cerveja ontem, eu fiquei espantado. R$18 uma cerveja. O ingresso de uma final de Campeonato Brasileiro, R$20, meu amigo. Isso é uma coisa assim que não vai quem não quer. Quer dizer, mas eu espero que os 10 mil vão estar lá, quando a gente voltar para o jogo da Ferroviária. Um abraço, presidente. Valeu, meu irmão. Aí, meus amigos, o nosso papo com o presidente do Souza, Aldeon Abrantes, gravado hoje aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão. Chama a atenção nessa entrevista o destaque dele ao técnico Renatinho Potiguar. Independentemente de acesso ou não, esse será o treinador do Souza em 2024. Anunciado em primeira mão aqui para os telenautas do Diário Esportivo, em especial os torcedores do Souza Esporte Clube. Apenas se ele não quiser. Se ele não quiser, tiver outra proposta, passou esse ano no futebol da Paraíba, desde o Campeonato Paraibano, e aí tem uma decisão pessoal de não ficar, ele possa buscar um outro clube. Mas a opinião do presidente, se depender da vontade da diretoria do Souza, esse será o treinador do Souza Esporte Clube para 2024. Aldeon também fala da sua expectativa, da sua confiança nessa classificação e reforçou aí o convite ao torcedor, o chamamento ao torcedor para lotar o Marizão de domingo, agora 8 dias na final contra o Ferroviário de São Paulo. Eu digo esse final porque o Souza passando está na Série C. Vai ter ainda uma semifinal e uma decisão de Série D. Se o Souza vai certamente depois buscar o título dessa competição nacional. Na Paraíba, se eu não estiver enganado, só quem ganhou foi 13, lá na década de 80, e o Botafogo em 2013, ou apenas o Botafogo ganhou, uma coisa assim, não tenho certeza, certo? E aí o Souza, certamente, se conquistar esse acesso, que é o grande feito, vai buscar um feito também gigante, que seria o título dessa competição nacional. Então está convocado aí o torcedor do Souza, a classe política, os empresários, para contribuir, para apoiar aí o Dinossauro do Sertão, conforme fez a convocação aqui no programa o presidente do Souza, Aldeon Abrantes. Portanto, boa sorte para o único representante da Paraíba e o único que tem chance de acesso para a Série C nesta temporada. Repito, se o Souza subir, quem herda a vaga é o São Paulo Cristal, e em caso de acesso do Souza, o ano que vem representa a Paraíba na Série D13 e São Paulo Cristal, o time de Cruz do Espírito Santo. Inclusive aqui nos estúdios, quando terminou a nossa conversa, tomando um cafezinho ali na redação, Aldeon ligou para o presidente do São Paulo Cristal
já intimando ele, pedindo um bicho, uma premiação, porque em caso de acesso do Souza, o São Paulo Cristal vai herdar a vaga na Série D para 2024 e será um dos representantes da Paraíba, o time de Cruz do Espírito Santo, que o ano passado representou a Paraíba na Série D, mas não conseguiu fazer uma boa participação, foi eliminado na primeira fase, pode retornar a esse torneio nacional em caso de acesso do Souza. Mudando a chave agora, vamos falar do Trovão Azul do Sertão, que segue trabalhando, treinando para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série B, que infelizmente ainda não tem uma data definida para o início da competição. Segundo informações, é porque ainda está faltando alguns laudos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de alguns estádios. Então, por essa razão, ainda não foi publicada a tabela com datas do Campeonato Paraibano da segunda divisão, porque a tabela já foi divulgada. E as notícias do dia não são boas para o Atlético, infelizmente. Quem está acompanhando aí o GE da Paraíba, a equipe da Peri Lima pediu desistência de disputar a competição nacional e a competição estadual, melhor dizendo, e por essa razão o Atlético só vai ter 3 jogos em casa. E isso, claro, é um prejuízo tanto futebolisticamente quanto financeiramente, porque o Atlético só vai ter a oportunidade de ter 3 rendas jogando aqui no Perpetão na primeira fase, o que dificulta o trabalho da diretoria e aumenta ainda mais a obrigação do torcedor atleticano de comparecer, de apoiar a equipe nos 3 jogos que vai ter em casa, porque o jogo que já estava marcado para a estreia do Atlético em casa contra a Peri Lima foi adiado e o Atlético vai ganhar por WO, assim como todas as equipes que enfrentariam a Peri Lima. Então, existiam 10 equipes, a segunda divisão do Paraibano não vai ter 10, vai ter 9, e essas 9 equipes entram com 3 pontos na competição, porque ganha por WO os jogos que seria contra a equipe da Peri Lima, tendo em vista a desistência da equipe de Campina Grande da competição nacional. Não sei se foi por alguma desorganização de lá ou por conta dessa demora em ter a divulgação oficial de datas que a Peri Lima desistiu da competição. Uma outra notícia negativa do Atlético hoje foi exatamente, bota aí na tela, Yarley, o jogador Gustavo, que vinha se destacando nos treinamentos. Entre os atletas abaixo de 21 anos, eu posso destacar para você, torcedor atleticano que está acompanhando o programa, que esse era o que estava tendo maior destaque. E, infelizmente, o cara teve um apendicite na madrugada, foi socorrido para o Hospital Regional de Cajazeiras e, por essa razão, não vai poder ser utilizado pela diretoria do Atlético, pela comissão técnica, para as disputas do Campeonato Paraibano da Série B. Desse modo, o Atlético vai ao mercado para buscar jogadores para a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Então, infelizmente, teve esse probleminha com o volante Gustavo e a comissão técnica, assim como a diretoria, já está trabalhando para buscar substitutos para esse atleta. Hoje foi convocado para vir o programa, devolvo aqui, Arley, o treinador do Trovão, o Ederson Araújo. Porém, em razão desse problema com o Gustavo, ele iria agora à noite ter uma reunião com alguns empresários de jogadores, uma reunião por videoconferência, e por essa razão pediu perdão por não poder vir ao programa de hoje e marcou para a semana que vem. Então, muito provavelmente, se Deus quiser, segunda-feira que vem, vamos ter a felicidade de receber aqui o técnico do Atlético, Ederson Araújo, que vai falar sobre o planejamento, sobre os amistosos que pretendem realizar nessa pré-temporada, a formação do elenco e os jogadores que estarão a chegar nos próximos dias. Repito, para quem ligou a TV agora, não está acompanhando o programa desde o início, essa semana será decisiva. O Atlético haverá de anunciar provavelmente muitos reforços, até pela perda do Gustavo e também porque aí teve alguns jogadores que estavam jogando a Série D, não poderiam ser anunciados e com a eliminação de algumas equipes, esses atletas vão poder sim ser anunciados. Então essa semana, novos nomes serão anunciados no Instagram oficial, @Atlético de Cajazeiras, @Atlético Oficial CZ. Você vai poder, torcedor, acompanhar na rede social do clube essas contratações e semana que vem nós vamos repercutir. Por onde andamos, o torcedor pergunta sobre o elenco, sobre a nossa expectativa e nesse momento eu mantenho a postura de pedir seu apoio, de acreditar em Ederson Araújo, em Paulo, em Neguinho do Mondrian, que está à frente mais uma vez comandando ali a gerência de futebol, porém não dá, torcedor, ainda para fazer afirmações acerca do elenco porque conhecemos poucos jogadores. E as experiências que a gente teve foi apenas nos treinamentos.
Sabemos que treino é treino, jogo é jogo, portanto, prefiro esperar um pouco mais para fazer avaliações técnicas do elenco. Mas acredito na diretoria e acredito que estejamos montando um bom time para colocar o Atlético no lugar onde ele nunca deveria ter saído e que ele volte e nunca mais saia de lá, que é na primeira divisão, representando bem o futebol sertanejo ao lado de Souza e Nacional de Patos, que esse ano fizeram bonito. No ano que vem, com certeza, continuarão a fazer e desejo muito do fundo do coração que o Atlético esteja na primeira divisão para buscar o seu espaço no cenário esportivo regional e nacional. O Diário Esportivo dá um tempo e volta já com mais informações, trazendo aqui mais comentários acerca da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Fique ligado. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Na campanha Férias 360 da Netline, você assina um plano de 500 megabytes e tem acesso exclusivo ao Paramount Plus e vai fazer a festa de toda a sua família. E o Paramount Plus é o meu streaming favorito. Aqui eu encontro as melhores séries, os melhores filmes, os melhores programas, conteúdos infantis, enfim, para toda a sua família você vai encontrar diversão. Inclusive a Libertadores você assiste se tiver o Paramount Plus. Aproveite as férias com a Netline e mergulhe no mundo de entretenimento sem limites. Não perca tempo, assine já o seu plano de internet e TV por assinatura com acesso ao Paramount Plus ilimitado. Netline, muito mais que internet. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. No comando do Diário Esportivo aqui na sua TV Diário do Sertão, hoje desfalcado do Botafoguense Kiev, mas segunda que vem ele vai estar de volta, se Deus quiser. Final de semana, temos rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo empatou com o São Paulo em 0-0, o Fortaleza jogando fora de casa, ganhou do Internacional por 1-0, o Fluminense venceu o América Mineiro por 3-1, o Palmeiras, mesmo poupando alguns titulares, venceu o Cuiabá por 2-0 e diminuiu a diferença do Botafogo na liderança do campeonato, porém ainda é uma diferença muito considerável. A diferença do Botafogo para o Palmeiras é 11 pontos, para o Flamengo 13 pontos. Mesmo não vencendo na rodada, o Botafogo ainda manteve uma boa distância dos seus rivais na briga pelo título. O Cruzeiro sofreu empate do Corinthians já nos acréscimos, vencia até então por 1-0. O Vasco conquistou uma vitória maiúscula, com o estádio lotado, reencontrando o seu torcedor, venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O Santos venceu de virada o Grêmio por 2-1, portanto, vitória do Peixe também. O Bahia goleou o Bragantino por 4-0 e o Flamengo não jogou bem, mas com direito a um golaço de Gerson, venceu por 3-2 a equipe do Coritiba. Hoje temos o desfecho da rodada 20 do Brasileirão, a primeira do retorno, com o Goiás recebendo o Atlético Mineiro. Atlético Paranaense, perdão, melhor dizendo. Como sou vascaíno, o Vasco está lutando contra o rebaixamento, vou secar o Goiás, torcendo aí por um resultado positivo do Atlético Paranaense, que hoje é o 7º colocado com 31 pontos. Meus destaques dessa rodada do Brasileirão, com certeza, a vitória do Vascão por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, foi um grande resultado do Vasco. Terceiro jogo sem tomar gols. Não, tomou um gol na rodada passada para o Bragantino, né? Mas são 3 jogos, tomou só um gol e em 3 partidas fez 3 gols e somou 7 pontos. Ainda muito distante de sair da zona de rebaixamento, porque a diferença é de 5 pontos do Vasco para o primeiro time que está fora da zona, que é o Bahia, que ganhou ontem de goleada o Bragantino por 4-0. O Bahia tem 21 pontos, o Goiás 22 e o Goiás pode ir a 25 pontos hoje se vencer o Atlético Paranaense, mas inegavelmente foi uma grande vitória do Vasco, com o Maracanã lotado, reencontrando seu torcedor, com a estreia do jogador Payet, que dá esperança ao torcedor vascaíno de ficar na primeira divisão. E também faço uma menção honrosa à vitória do Bahia por 4-0 sobre o Bragantino. O Bragantino vinha jogando bem, está no G6 ainda, mas parece que teve uma queda de produção e o Bahia venceu por 1-0.
hoje fora da zona de rebaixamento, porque vence o Santos nos critérios de desempate, embora o Santos também tenha 21 pontos com a vitória de ontem sobre o Grêmio. A vitória do Vasco ontem foi importante para dar confiança ao torcedor, para dar confiança à equipe e esperança de ficar na primeira divisão, que entendo eu que pela temporada já é muita coisa para o Vasco. O Vasco perdeu muito tempo com o Barbieri, o diretor de futebol demorou demais para fazer contratações, porém, as movimentações do Vasco no mercado de transferência foram excelentes. O Medel, meu amigo, é um baita de um jogador, o chileno, tá jogando demais. Paulinho no meio-campo ontem também teve uma atuação espetacular. O Praxedes, que veio do Bragantino, encaixou muito bem no meio-campo vascaíno. E o Vasco agora tem um centroavante chamado Verrete. Já fez 2 gols. Ontem foi também responsável pelo gol, porque ele dá a cabeçada, o Ederson, Everson dá o rebote e no rebote o jogador Serginho fez o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Então, eu até já havia dito aqui que achava muito difícil o Vasco escapar. Mas diante dos últimos resultados, confesso que as esperanças foram renovadas e hoje o torcedor vascaíno pode sim sonhar com essa permanência, não é nenhuma ilusão, porque o time melhorou muito, fez grandes contratações, o treinador também tem acertado nas escolhas e isso traz esperança ao vascaíno de ficar na primeira divisão. Precisa de um segundo turno impecável, ainda tem que vencer aí pelo menos dessas 19 partidas que faltam ao Vasco, porque o Vasco tem um jogo a menos contra o América Mineiro, tem que ganhar pelo menos 10 para ficar na primeira divisão. Talvez tenhamos aí uma pontuação menor e se ganhar 9 consiga se permanecer, por exemplo, mas para ter aquela pontuação de segurança, 10 vitórias desses 19 jogos que faltam, né? Então tem que fazer o dever de casa e pontuando aqui, pontuando ali fora, consegue permanecer na primeira divisão, que já é muita coisa para o Vasco, porque o primeiro turno do Vasco foi bizarro, foi vergonhoso a campanha do Vasco no primeiro turno, somando apenas 12 pontos, mesmo com um jogo a menos contra o América Mineiro, tendo chances aí de somar mais 3 pontos, se vencer a equipe do América Mineiro, que é uma equipe que vai caminhando a passos largos para a segunda divisão. Penso que América Mineiro e Coritiba serão 2 rebaixados e as outras equipes vão brigar por 2 vagas. Talvez ali Santos, Vasco, Bahia e Goiás possam brigar por essas últimas vagas. Talvez o Internacional, que não vivencia um bom momento, e até Cruzeiro ali, são equipes que talvez possam vir a brigar por essa zona da confusão. E permanecendo na primeira divisão, com esse elenco, com esse treinador que faltou no início da temporada. O Vasco até fez com algumas contratações boas, mas não tinha um bom treinador. O Barbieri tinha feito um péssimo trabalho no Bragantino e fez um trabalho no Vasco desastroso. Com esse treinador, o ano que vem, o Vasco vai poder sonhar com coisa melhor, fazer um melhor campeonato estadual, poder sonhar com uma boa participação na Copa do Brasil e fazer um campeonato brasileiro para, no mínimo, ficar entre os 10 primeiros, sonhar ali com a pré-Libertadores, pensar em cenários melhores com esse grupo e com esse treinador, eu penso que é possível. Mas para isso, para esses sonhos acontecer, o Vasco precisa, primeiramente, se manter na elite do futebol brasileiro. Não é uma tarefa fácil, mas possível pelas contratações que realizou, pelo trabalho que o treinador vem fazendo. Acredito que dá sim o Vasco ter uma arrancada nesse segundo turno e conseguir se manter na elite do futebol brasileiro. Ao título, penso que é do Botafogo. O Botafogo passou por tudo, gente. O Botafogo perdeu o treinador, conseguiu manter o ritmo, perdeu o seu artilheiro agora, Tiquinho, e continua mantendo ali sua diferença dos rivais. Então acredito que o Botafogo será sim o campeão brasileiro. Não acredito que o Palmeiras ou o Flamengo venha a ter uma arrancada de encostar, até porque não vivenciam bons momentos. Palmeiras vai olhar mais para a Libertadores, Flamengo vai olhar mais para a Copa do Brasil e vamos lá, né, gente? O Flamengo não vem jogando um bom futebol. Ontem vence o Curitiba com direito a um golaço do Gerson, mas não foi uma boa atuação do rubro-negro carioca. Eu fico por aqui, grato a todos vocês pelo carinho da audiência, desejando uma semana abençoada a todos, os nossos parabéns a Cajazeiras e que os seus próximos anos sejam de muito progresso, de prosperidade. Cajazeiras que amanhã completa 160 anos
de emancipação política e desejando, se Deus quiser, segunda-feira está de volta para, ao lado do professor Kiev e de você, querido telenauta, comandar mais um Diário Esportivo. Um grande abraço e até segunda. Boa noite. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Festival Micaranhas 2023. Dias 22